Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Marcelo Santos aqui. Nesta manhã, novamente continuando o texto que começamos no outro vídeo, e eu sei que o vídeo ficou um pouco escuro, não estava muito legal, mas estava ardendo no meu coração o desejo de compartilhar com você aquela palavra. E agora aqui, já com um pouco mais de tempo, eu quero deixar para você o versículo que falamos, está em Efésios capítulo 5 e o versículo 14, que diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou te iluminará. Bom, pessoal, eu tenho batido bastante nesse tema, e o Senhor tem me direcionado a isso, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, essa é a verdade. Deus está colhendo para si os seus, e nunca se viu tanta mortandade como nos nossos dias. É chegado o momento em que os homens pensam ter o controle de tudo. E quando eu digo os homens, eu não falo da classe que está mais abaixo, eu falo daquele grupo que domina o mundo. Eles acham que tudo está no controle deles. E quando a Bíblia diz, quando disserem a paz, haverá repentina destruição. Deus tem preparado um lugar para os seus. A Bíblia diz que o Senhor disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Bom, entendendo isso, a gente compreende bem o porquê do sacrifício de Cristo. A esperança de Deus sempre foi uma vida eterna para os seus filhos. A esperança de Deus sempre foi que seus filhos vivessem num mundo de paz, de felicidade, de alegria, e que ele tenha tudo aquilo que ele necessite. Isso nós vimos a exemplo de Adão no paraíso. Deus fez uma obra completa, plena. Porém, Deus permitiu que o homem escolhesse o caminho dele ou o caminho do diabo. Satanás se manifesta na serpente e mostra para o homem um outro caminho. Então ele decide escolher um outro caminho. Todos nós estávamos dentro de Adão. Se Deus não nos permitisse tomar essa decisão, não só Adão tomar a decisão por nós, mas nós tomarmos a nossa decisão, nós estaríamos mortos eternamente dentro de Adão. Mas como Deus é muito justo, o que ele faz? Envia o seu único filho. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou o seu filho para nos dar essa oportunidade. E a história continua. Hoje você pode escolher o caminho de Deus ou o caminho do diabo. A vontade de Deus ou a vontade do diabo. Bom, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje não somos criatura, nós somos filho. E se você que ouve essa mensagem quer se tornar filho, você precisa tomar a decisão de seguir a palavra de Deus. Mas não basta levantar a mão. Um dia eu fui numa igreja e eu levantei a minha mão para Jesus. Isso não é suficiente. O que é importante, a Bíblia define isso na parábola, onde ele fala do homem que edificou sua casa na rocha, o outro que edificou na areia. O que é importante é ouvir a palavra de Deus e praticar. Isso vai definir se você é salvo ou não, se você vai para o céu ou para o inferno. Bom, nós vemos uma igreja, eu bato nisso hoje, que hoje, uma igreja que nós vemos hoje, uma igreja que prega a facilidade. Por exemplo, eu posso ter mais gente na igreja, e para que eu tenha mais gente na igreja, eu preciso falar de coisas que essas pessoas gostam. É como isca para peixe, né? É como você colocar alguma coisa para atrair uma caça. É dessa forma que as pessoas estão sendo tratadas. Então ela tem uma dor, uma doença, ela é chamada para a igreja porque a igreja vai resolver esse problema.
ela não tem dinheiro, é chamada para a igreja porque lá vai ser resolvido esse problema. Ela vai ter dinheiro, vai ser empresário, vai ficar rico, vai ter isso, ter carros, ter luxos. E as pessoas estão sendo atraídas por essas coisas. Só que essas coisas não saciam. Essas coisas não é eterno. São coisas que passam. Por isso que as pessoas estão em busca de mais e mais coisas. Então o que eu quero definir nesse versículo é: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deus terá por inocente falsos profetas que pregam coisas, que ensinam coisas e que omitem a Deus. Pouco fala de Deus, e quando fala é no sentido de que Deus vai solucionar um problema terreno, como se Deus fosse um servo dessa pessoa e não a pessoa fosse um servo de Deus. Deus terá por inocente esses falsos profetas? Claro que não. Mas e as pessoas que estão ali, terá por inocente? Claro que não. Elas, cada um tem o que merece, elas estão ali porque elas querem buscar isso. Elas não querem um compromisso com Deus. Elas não querem ter Deus de fato e de verdade, elas querem coisas. Se o inferno dissesse assim: nós temos as coisas que vocês querem, elas iriam para o inferno. Elas vão escolher ir para o inferno. Mas o que mantém a gente com o olhar no céu é o amor por Deus. Não existe ninguém melhor que Deus. Não existe ninguém mais justo que Deus. Não existe nada que possa substituir Deus. Então, eu quero viver por muitos anos, eu sempre falo isso, eu quero ter longevidade de dias. Eu quero morrer um dia com mais de 100 anos de idade. Eu não tenho vergonha de falar isso, eu quero. Mas isso não me enche os olhos, isso é uma coisa que eu quero. Cabe a Deus definir se isso vai acontecer ou não, porque melhor que isso é estar nos braços de Deus, gente. Melhor que riqueza é estar nos braços de Deus. Nós vivíamos uma época, há 30 anos atrás, onde as pessoas não tinham nada para comer em casa e elas andavam na rua sorrindo, glorificando a Deus, cantando hino, falando em mistério, cheia da unção e do poder de Deus. E Deus cuidava dessas pessoas. A escassez mantinha essas pessoas numa afinidade com Deus tremenda. E a abundância veio para afastar essas pessoas de Deus. Está entendendo? Então não são coisas que te dão prazer. O que te dá prazer é ter Deus, porque essas coisas dão prazeres momentâneos. Deus é um prazer eterno, tanto faz ter ou não ter. Paulo diz, ter ou não ter está ótimo para mim. Eu sei ter abundância, sei passar necessidade, tudo estou instruído, posso tudo naquele que me fortalece. Paulo disse isso. Então, ter ou não ter não significa nada para quem é de Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante da fornalha do Nabucodonosor? Nabucodonosor falou assim: vocês não vão dobrar o joelho não? Então aquece a fornalha 7 vezes mais. E chama eles e diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu vou lançar vocês na fornalha e quero ver qual o Deus que vai livrar vocês da minha fornalha. E aí eles dizem o quê? O nosso Deus nos livrará. Mas se não nos livrar, tudo bem também. Nós não vamos dobrar o joelho e pronto. Está definido. Deus não tem que te dar nada aqui na terra. Deus não tem que fazer nada por você. Ele já fez. Ele já deu a vida. Você tem que ter satisfação com isso. A Bíblia diz: tenha contentamento, seja feliz. Pastor, mas eu não posso almejar muitas coisas. Claro que pode. Mas você não pode pôr Deus na cruz, igual eu já vi pastor falando. Não posso dizer que seja pastor, gente. Eu tenho que dizer que são falsos profetas. Infelizmente é assim. A esperança é que ele se desperte. Eu já vi dizer, tem que pôr Deus na parede. Que isso, gente? Quem é o servo? Quem é o Senhor? Né? Como nós estamos vendo Deus? Qual a visão que você tem de Deus? Qual a visão que esses homens estão ensinando de Deus? Ainda há tempo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Pessoal, veja o que aconteceu com Pedro. Ele está lavando as redes, durante toda a noite havia pescado, nada pegou. Ele vivia da pesca e era frustrante para um homem passar uma noite inteira pescando, principalmente o pescador profissional, não tem nada para levar para casa e ainda por cima tinha a sogra doente. A cabeça cheia de preocupações.
está lavando as redes para ir embora. Jesus chega e diz assim: posso entrar no seu barco? Claro que ele permite, né? A Bíblia precisa definir essas coisas. Pedro permitiu, Pedro foi remando ali com Jesus, ouvindo aquele sermão, aprendendo de perto. Ele estava ali no barquinho, junto com Jesus. Ele era o dono do barco. Ele estava próximo, ele estava ali. E Jesus então começa a falar, e a palavra alimenta Pedro. Pedro agora não tem mais necessidade de peixe, ele não está pensando em peixe, ele não está pensando na sogra que está lá, ele sabe que Deus cuida de tudo, Deus faz tudo, Deus não te deixará à míngua, meu irmão. Pare com isso, Ele tem o melhor para você. Olha para essa passagem, quando Pedro entrega tudo para Deus, Jesus ousa, fala, fica ali por horas pregando, e depois ele, sabendo da necessidade de Pedro, ele diz assim: agora entra mar adentro e lança a sua rede para pescar, para pesca. E Pedro diz assim: Senhor, durante toda a noite pesquei e nada apanhei, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele agora não lançou a rede como um pescador, ele lançou a rede pela palavra de Deus. Foi a hora certa, o momento certo, e veio com tanto peixe que era muito para ele, teve que compartilhar. Você está na escassez? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa de compromisso com Deus. Essa história de vou orar daqui a pouco, vou orar amanhã, vou orar depois, na hora de dormir. Daniel orava 3 vezes ao dia, tinha compromisso, por isso que Deus tinha compromisso com ele. Se você tem compromisso com Deus, Deus com certeza tem compromisso com você. Então para de seguir esses homens que estão te oferecendo coisas e começa a seguir aquele pastor que está te oferecendo Jesus Cristo, Deus, como único e suficiente Salvador e nada mais. Porque Cristo entrando na sua vida é tudo que você precisa. As demais coisas Ele vai cuidar, mas quando você tirar o olhar, o foco dessas coisas materiais, pastor, mas eu não posso desejar as coisas materiais, sim, mas não mais do que Deus. E você sabe que nessas igrejas as pessoas estão desejando mais coisas que Deus, muito mais. Elas vão sentir Deus, não sei, vão sentir emoção. Elas vão sentir a emoção, mas não é o suficiente, porque vida com Deus é diária, é contínua, é todo dia, é todo instante, é toda hora. Vida com Deus é para sempre, é eterno. 100 vezes mais aqui no Porvir, vida eterna. Começou aqui, é chegado o reino de Deus, o governo de Deus chegou. Já começou, agora é a hora. Então, uma vez que você entregou, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entregou, confia. Segue ele, busca ele, só ele faz tudo, fará tudo. Tudo vai dar certo para você. Mas pare de colocar o olhar primeiro nas coisas terrenas, coisas que passam. A gente falou no outro dia aqui, a promessa de rua de ouros, né? É ótimo. Mas se no céu fosse só rua de ouro, a gente ia enjoar. A promessa de árvore da vida, a promessa de isso, daquilo, de tantas coisas, a gente ia enjoar. Porque o que vai manter aceso o seu desejo de ficar no céu é a glória de Deus, é a presença de Deus. Quem aqui ouvindo esse vídeo estava sem nada em casa, desempregado, passando necessidade e chegou num culto onde a glória de Deus desceu e você esqueceu de tudo. Naquele momento você dizia, sabe o que? Isso aqui é tudo que eu quero. Eu não quero mais carro, eu não quero mais casa, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, eu não me importo com isso. Eu não quero saber se o armário está vazio, se está cheio, eu quero é isso. Eu quero a glória de Deus. Então, quando você tem a glória de Deus, você tem tudo. Desperta, ó tu que dormes.
levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, pastor, desperta, obreiro, desperta, membros, desperta, crentes, e busque primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus. Essas coisas que as pessoas estão fazendo a cada dia, eu vejo, eu fiz lá atrás e não vou julgar quem faz, mas eu digo para você de que nada adiantou para mim. Ir para encontro, ficar 3 dias, ficar tantos dias, usando técnicas humanas, psicologia, e depois eu voltava e novamente estava do mesmo jeito. Porque aquilo são coisas. 3 dias depois acabou, está zerado. Está zerado. 3 dias depois está zerado. E eu tenho muitos amigos aqui que fazem isso como eu fiz, no intuito de levar uma coisa boa para a igreja. Mas infelizmente, eles precisam se despertar, porque não é dessa forma que nós vamos levar uma coisa boa para a igreja. Nós não vamos levar uma coisa boa para a igreja quando a gente usar a palavra. E até da minha esposa sabia. A palavra. Usando a palavra de Deus, você está levando tudo que a igreja precisa. Tudo que a igreja precisa. Pastor, estou com problema no casamento. Palavra de Deus. Pastor, eu estou com problema com meus filhos. Palavra de Deus. Pastor, eu estou com problema com meu marido, com minha mulher. Palavra. Estou com problema com meus patrões. Palavra de Deus. A palavra de Deus tem a solução para tudo. Você precisa cumprir. O que houve para ti que é comparado a um homem que edificou sua casa na rocha. Veio o temporal, veio a tempestade, bateu na casa e nada aconteceu. O que houve não para ti que é comparado a um homem que edificou sua casa na areia. Quando encheu os rios, veio as águas, as cheias, acabou, desabou tudo e foi grande a sua ruína. Por que está sendo grande a minha ruína? Você não está usando a palavra, você está usando técnicas. Por que foi grande a minha ruína lá atrás? Quantas ruínas aconteceram na minha vida? Eu não usei a palavra, eu usei técnicas. Eu usei sermão copiado. Eu usei coisas que não tinha sentido. Não, e você pode copiar um sermão, não tem nada de mais nisso, desde que seja de Deus. Né? A palavra não é pregada assim, chega uma mensagem de Deus, profeta, o profeta passa, que vai passando, e chegou a gente hoje, né? Tá aqui conosco, mas a palavra vem lá de trás. Em muitos momentos foi passado do pai para filho. Então, você precisa entender que você tem que parar de usar subterfúgio, de usar técnicas. E se alguém que está te pastoreando, pastor, está usando técnica, sai de perto deles. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vai orar, usar a Bíblia. Para com tudo. Deus colocou essa igreja na sua mão. É o seu tempo, é a sua hora. Então pare com tudo e vai orar e buscar a Deus com a sua igreja, e Deus vai te esclarecer, vai te iluminar, vai te mostrar o que você tem que fazer para a sua igreja, o alimento que você vai dar para a sua igreja e as pessoas que você vai convidar para levar alimento na sua igreja. Porque está cheio aí de pessoas que estão buscando riquezas, dinheiro, coisas materiais, estão incentivando os membros a buscar coisas materiais. Para quê? Porque isso traz para eles gordura. Então a ovelha tem que ter muita gordura, e eu estou falando de dinheiro agora, tá? Não estou falando de gordura espiritual. Dinheiro, a ovelha tem que ter muita gordura, muita lã, para que ela leve muita gordura e muita lã para o pastor. E Deus fica onde nisso? Deus está sendo usado. Mas a hora de Deus vai chegar, tá? O versículo, se nós continuarmos, diz: vede prudentemente como andais, vede prudentemente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, observa seus passos. Olha como você está andando. Você não deve andar como nécio, como louco.
mas como sábio. Viu? A sabedoria verdadeira, ela vem de Deus. A salvação é pela misericórdia de Deus, a sabedoria é a misericórdia de Deus na nossa vida. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então aproveite os dias que você tem. Está vendo aí? Para quanta gente terminou os dias? Se findou, foi embora, acabou? Mas a você Deus deu mais um dia hoje. Então pegue esse dia de hoje e aproveite ele. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. A gente vai continuar com esse vídeo numa outra oportunidade. Mas eu peço muito a Deus que Ele te desperte. E se Deus te colocou aqui para ouvir essa palavra, compartilhe com alguém que se ama. Compartilhe com alguém que se ama. Olha, tem um joinha aí, né? Um sinalzinho assim, você clica nele, dá um joinha, porque isso ajuda demais o YouTube a entender que esse vídeo foi importante para você, pode ser importante para mais alguém, e ele vai distribuir automaticamente para outras pessoas. Também peço a você que acione o sininho, existe um sininho aí, e clicando no sininho é uma forma de você receber as notificações dos vídeos que a gente está enviando, tá bom? Deus abençoe, a gente está começando com esse canal e eu espero que seja um canal que abençoe muitas vidas e a nós também. Deus abençoe. Amém?